Depois da eliminação na Copa do Brasil, o caldeirão rubro-negro começou a ferver e não demorou nada para as primeiras reações mais emocionadas aparecerem. E quando o Flamengo não atinge os objetivos, já sabe como funciona a sobra para todo mundo. Mas dessa vez o alvo principal da vez foi o técnico Felipe Luiz. Torcedores tomaram conta das redes sociais com pedidos de demissão, críticas à escalação e muita desconfiança sobre a continuidade do trabalho. O clima esquentou de verdade. Mas antes de entrar nessa polêmica em torno do técnico, não dá para ignorar o nome que mais mexeu com a emoção da torcida nas últimas horas: Alacian. O garoto de apenas 19 anos foi o responsável por bater o último pênalti naquela decisão que colocou à prova o emocional de todo mundo. E aí, meu parceiro, a responsabilidade pesou. Pesou demais. Muita gente tem perguntado se foi certo colocar um menino tão novo com tão pouca bagagem para carregar um momento tão crucial nas costas. A verdade é que a escolha ali foi no mínimo questionável. O Felipe Luiz, durante o tempo normal, até fez escolhas coerentes. Escalou bem o time, apostou em jogadores que vinham numa boa sequência e conseguiu entregar um Flamengo competitivo que teve postura, que brigou, que correu. O time não foi apático, não jogou mal, não se omitiu. Mas na hora da decisão por pênaltis parece que faltou leitura, faltou malícia, faltou casca. Colocar o Alacian para a última cobrança sabendo da pressão, do peso daquele momento, foi um risco desnecessário. A verdade é que se o garoto faz o gol ele sairia ovacionado, talvez virasse herói. Mas quando perde, aí vem o outro lado da moeda, o mais cruel do futebol. Durante o jogo o menino já vinha sofrendo com o excesso de marcação. Os jogadores do Atlético não aliviaram em momento algum. Foram em cima dele o tempo todo, testaram o psicológico, bateram, provocaram. Era evidente que ele estava sendo alvo. E mesmo assim foi mantido como o último batedor. É difícil entender. É difícil até justificar. Porque sinceramente ele até poderia bater um pênalti, claro. Mas o último decisivo aí é demais. Ainda mais quando o time tinha jogadores experientes em campo, atletas que já passaram por situações muito mais pesadas e sabiam como lidar com aquilo. Depois da partida, Alacian foi às redes sociais com um texto sincero pedindo desculpas à torcida e prometendo dar a volta por cima. Escreveu que a vida ensina a superar as tempestades e que ainda quer dar muitas alegrias ao torcedor rubro-negro. Uma atitude madura de quem tem caráter e personalidade. Só que o torcedor, no calor da emoção, nem sempre tem paciência para esse tipo de discurso. E aí começa aquela avalanche de críticas, memes, julgamentos, e é justamente nessa hora que o clube precisa proteger o jogador. O Flamengo precisa blindar o Alacian, trabalhar o emocional dele, mostrar que o erro faz parte do processo. Porque se esse moleque perder a confiança agora, o prejuízo será muito maior lá na frente. E é por isso que a gente precisa falar da responsabilidade do técnico Felipe Luiz nessa história. Não apenas pela escolha do último cobrador, mas por entender que decisões técnicas não são só sobre quem joga mais ou quem bate melhor. Tem o fator emocional, tem o momento psicológico, tem a pressão da torcida, tem o histórico do jogo. O Felipe Luiz, que conhece bem esse universo por tudo que viveu como jogador, talvez tenha subestimado o peso da responsabilidade para um garoto de 19 anos. E foi aí que o castelo desabou. O mais curioso de tudo é que, apesar da eliminação, o Flamengo venceu o jogo. É isso mesmo. O Flamengo não perdeu na bola. Venceu o Atlético Mineiro na Arena do Galo, manteve a invencibilidade no estádio e mostrou uma postura diferente do que muita gente esperava. O problema foi a disputa de pênaltis. E aí, como sempre, entra aquele fator loteria, aquela parte do futebol que nem sempre é justa. O time jogou bem, foi melhor em campo, teve intensidade, criou oportunidades, teve jogadores que apareceram bem como o Cebolinha e o Gonzalo Plata, que entraram ligados, participaram, mostraram vontade. Mas nos pênaltis a história foi outra. A insatisfação da torcida aumentou ainda mais quando surgiram relatos de que a diretoria já estaria cobrando Felipe Luiz internamente. A notícia de uma conversa mais dura entre o treinador e o departamento de futebol circulou e acendeu um alerta. A cobrança existe. Existe e precisa existir. Mas a pergunta que fica é: o trabalho do Felipe Luiz realmente bateu no teto, ou será que estamos vendo mais uma turbulência como tantas outras que já passaram por outros técnicos em grandes clubes? O torcedor flamenguista é exigente. Não aceita perder.
Não tolera eliminação mesmo quando a competição não é tratada como prioridade. E aí entra o dilema: vale trocar de técnico no meio do caminho? Será que vale a pena rasgar o planejamento e começar do zero porque um pênalti não entrou? Vale lembrar de quantos técnicos consagrados já passaram por momentos difíceis e continuaram. O Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras viveu vários momentos de desconfiança, inclusive agora está em mais um deles. E ainda assim foi mantido bancado e conseguiu dar a volta por cima. O mesmo serve para o Fortaleza, que segurou o Vojvoda por bastante tempo mesmo quando os resultados não apareciam. O torcedor pode até argumentar que o Flamengo é diferente, que aqui a pressão é maior, que a exigência é outra. E tudo isso é verdade. Só que também é verdade que estabilidade técnica é fundamental para resultados duradouros. Não adianta trocar de treinador a cada 3 tropeços, porque isso afeta o desempenho, a confiança dos jogadores e a própria identidade do time. A crítica precisa ser feita sim, mas com coerência. O Felipe Luís tem os seus erros, principalmente na condução emocional dessa decisão por pênaltis. Mas o trabalho como um todo, desempenho no Campeonato Brasileiro, a campanha na Libertadores, tudo isso precisa ser levado em consideração. O Flamengo é líder do Brasileirão, tem jogo decisivo contra o Internacional na Libertadores e ainda está vivo nos objetivos mais importantes da temporada. Será que o momento é mesmo de ruptura? Enquanto isso, o elenco também vive momentos de atenção. Um dos nomes mais importantes da zaga rubro-negra, Léo Ortiz, voltou a ser alvo de investida do futebol europeu. Desta vez o interesse veio de Portugal, mais precisamente do Sporting, que estaria disposto a oferecer 12 milhões de euros pelo defensor. O detalhe é que recentemente o Red Bull Leipzig já havia tentado tirar o zagueiro do Flamengo com uma proposta de 15 milhões que foi recusada prontamente. E agora, com essa nova oferta abaixo do que já foi apresentado anteriormente, a tendência é que o clube nem sente para conversar. Léo Ortiz é peça-chave no sistema defensivo do Flamengo. É um jogador que transmite segurança, que tem leitura de jogo, bom posicionamento, liderança e regularidade. E mais do que isso, faz parte de um planejamento maior do clube que envolve a busca por títulos, a manutenção de uma base sólida e a consolidação de uma filosofia de jogo. Perder esse jogador agora seria abrir um buraco enorme em um setor que finalmente conseguiu estabilidade. A diretoria sabe disso. E só liberaria o jogador em caso de pagamento integral da multa rescisória. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eliminação dolorosa, cobrança em cima do técnico, críticas a decisões pontuais, oferta por jogador titular, o ambiente do Flamengo vira uma panela de pressão. E é nesse momento que o clube precisa demonstrar maturidade, inteligência e frieza para tomar decisões. Não dá para agir no calor da emoção, empurrado por redes sociais. É hora de avaliar com calma, entender os erros, proteger os mais jovens, blindar os pilares e ajustar o que for preciso para seguir firme na temporada. O torcedor tem todo o direito de cobrar. Faz parte. É a paixão que move o futebol. Mas também é fundamental lembrar que a temporada ainda está em andamento. Nada está perdido. O Flamengo continua vivo nas principais competições e tem elenco, estrutura e torcida para brigar por tudo. O erro do Alassane dói, machuca, mas não define a carreira dele nem a temporada do clube. Agora é hora de respirar, aprender e seguir em frente. Porque o próximo desafio já está ali na esquina e o Flamengo não pode parar. Enquanto a poeira ainda nem assentou direito após a eliminação, outra situação começou a ganhar força no ambiente do clube: a pressão sobre o técnico Felipe Luís. E não estamos falando apenas de uma insatisfação da torcida nas redes sociais, isso até já era esperado. O que começou a circular com mais consistência é que dentro do clube também há certo incômodo. O diretor de futebol já teria cobrado o treinador em reuniões internas e, segundo fontes, a paciência não seria infinita. A avaliação é de que o desempenho do time não tem sido compatível com a expectativa criada no início do projeto. E aí mais uma vez vem a pergunta que ninguém quer calar: o trabalho do Felipe Luís ainda merece continuidade ou já deu o que tinha que dar? Felipe Luís chegou ao comando do Flamengo cercado de expectativa. Ídolo como jogador, inteligência tática apurada, perfil estudioso, fala mansa mas firme. A ideia era que ele representasse a transição entre o vestiário e a prancheta, alguém que conhecesse a alma do elenco e ao mesmo tempo fosse capaz de construir uma nova filosofia de jogo. Durante os primeiros meses houve entusiasmo.
O Flamengo jogava de forma organizada com boa ocupação de espaços, construindo desde a defesa e buscando o controle das partidas. Mas como tudo no futebol brasileiro, esse crédito é curto. Bastou uma sequência mais irregular, uma eliminação dolorosa e algumas decisões questionáveis para que todo o projeto começasse a ser colocado em dúvida. O que mais pesa nesse momento são as decisões recentes em momentos cruciais. E aí inevitavelmente voltamos ao jogo contra o Atlético Mineiro. A leitura emocional da partida foi equivocada. A escolha dos batedores de pênaltis, a forma como o time encarou a decisão, o impacto psicológico do ambiente hostil, tudo isso revela uma fragilidade na gestão de jogo do treinador. E quando isso acontece justamente no mata-mata, onde os detalhes decidem tudo, a cobrança vem pesada. O torcedor flamenguista tem a memória marcada por grandes treinadores que souberam comandar o elenco sob pressão. O torcedor se lembra de Jorge Jesus, de momentos marcantes com Renato Gaúcho, de decisões com Dorival. E agora, ao olhar para Felipe Luiz, muitos se perguntam: será que ele está pronto? Por outro lado, é importante destacar que, apesar dos tropeços e da eliminação, os números no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ainda sustentam o trabalho. O Flamengo segue líder no Brasileirão com um aproveitamento sólido e tem uma decisão importante nas oitavas da Libertadores se aproximando. Não é pouca coisa. Estamos falando de um treinador que, mesmo em meio à pressão e desconfiança, mantém o time na briga pelos dois principais objetivos do ano. Então a demissão agora seria mais um ato emocional do que racional. E isso é perigoso. Trocar de técnico no meio de uma temporada com decisões batendo a porta pode significar recomeçar do zero em um momento crucial. Mas a torcida não quer mais saber de processo. A paciência foi consumida pela frustração. Porque a Copa do Brasil, mesmo não sendo prioridade no discurso oficial, tem peso. É taça, é título, é tradição. E ver o time cair mesmo vencendo o jogo mexe com o emocional. O torcedor sente que a oportunidade foi desperdiçada por decisões mal pensadas. E quando isso acontece, é inevitável que o técnico seja o primeiro a balançar. Ainda mais quando a figura do treinador é jovem, sem grandes títulos e sem um histórico que sustente uma blindagem natural. A diferença entre um treinador já consagrado e um que está começando é justamente essa: margem de erro é quase nula. Enquanto isso, o nome de Alassane continua circulando nos debates esportivos, nas mesas redondas, nos grupos de WhatsApp. A cobrança em cima do garoto foi grande, mas também surgiram vozes de apoio pedindo calma, paciência e proteção. O episódio trouxe à tona uma discussão antiga no futebol brasileiro: como tratar as promessas da base, como trabalhar o psicológico desses meninos para que não sejam queimados por causa de um erro. Por mais doloroso que ele seja, o Flamengo precisa mais do que nunca agir com responsabilidade. O erro do Alassane não pode ser transformado em um fardo eterno. Ele precisa de suporte, de um plano de desenvolvimento emocional e técnico e de oportunidades para mostrar que esse episódio não define quem ele é como jogador. O próprio Hulk, atacante do Atlético Mineiro, falou sobre isso após a partida. Disse que tentou conversar com o Alassane, aconselhar, mostrar que ele tem talento e que precisa manter o foco. Revelou até que houve uma troca ríspida em campo, um bate-boca típico de jogo quente, mas reforçou que não existe nenhum tipo de mágoa. O recado do Hulk foi claro: talento, menino tem, mas precisa amadurecer, aprender a filtrar o que vale e o que não vale dentro de campo. E esse tipo de postura do adversário mostra que o futebol não é só técnica. É cabeça, é maturidade, é saber lidar com os altos e baixos. E isso só o tempo e a estrutura do clube podem oferecer. O episódio do pênalti também acendeu um alerta na comissão técnica do Flamengo. É preciso revisar o protocolo de escolha dos batedores. Não dá mais para decidir isso no improviso ou com base apenas em treino. Pênalti em decisão é outra coisa. É emocional, é pressão, é experiência. O clube precisa ter uma hierarquia clara, um planejamento para esses momentos e principalmente leitura de cenário. O erro não foi apenas do Alassane. O erro foi coletivo. E quando o erro é coletivo, a responsabilidade é do comando. Enquanto isso, o mercado da bola segue movimentado. E o nome da vez é Léo Ortiz. O zagueiro titular absoluto e peça-chave na estrutura defensiva do time está novamente na mira de clubes europeus. A proposta do Sporting de 12 milhões de euros mostra que o futebol do jogador continua sendo valorizado fora do país. Mas a verdade é que nesse momento o Flamengo não tem nenhuma intenção de negociá-lo.
Ainda mais por um valor abaixo do que já foi recusado anteriormente. Quando o Red Bull Leipzig ofereceu 15 milhões e o clube bateu o pé, a mensagem foi clara: ou chega perto da multa ou nem adianta insistir. E faz sentido. O Flamengo não pode abrir mão de um dos seus principais zagueiros em meio a uma temporada onde cada detalhe pode fazer a diferença. A defesa, que por muito tempo foi alvo de críticas, finalmente parece ter encontrado um padrão. Léo Ortiz dá segurança, leitura de jogo, tem boa saída de bola e liderança dentro de campo. É um jogador que encaixa no estilo que o Felipe Luiz tenta implementar. Vendê-lo agora seria um contrassenso total. A não ser que venha um valor absolutamente irrecusável, o que não parece ser o caso neste momento. Mais do que isso, a permanência de Léo Ortiz representa também um recado para o elenco. O Flamengo quer ser protagonista. Quer manter sua espinha dorsal, quer competir em alto nível até o fim. A diretoria, que tem sido bastante criticada por decisões polêmicas em outras janelas, parece estar mais firme neste sentido. Segurar os principais nomes, investir onde precisa e manter o foco nos títulos que ainda estão em disputa. Porque apesar do baque da Copa do Brasil, a temporada está longe de acabar. O próximo desafio na Libertadores é gigantesco. Contra o Internacional, um confronto de tradição, rivalidade e muita história. É o tipo de jogo que exige concentração máxima, elenco ajustado e um comando técnico que saiba lidar com pressão. Felipe Luiz vai ter que mostrar força, resiliência e principalmente respostas. Esse será o momento-chave para entender se ele ainda tem o grupo nas mãos, se o time está fechado com ele e se há espaço para a retomada da confiança com a torcida. O vestiário será fundamental nesse processo. Se o elenco abraçar o treinador, como já aconteceu em outras ocasiões, o cenário pode mudar rapidamente. O futebol é assim: o que hoje é crise, amanhã pode ser redenção. Mas para isso é preciso ter postura. O jogo contra o Internacional vai exigir que o Flamengo entre com sangue nos olhos, com foco total e, acima de tudo, com cabeça fria. Qualquer deslize pode custar caro. A Libertadores não perdoa. O ambiente externo também precisa ser monitorado. Torcida cobrando, imprensa questionando, boatos circulando. Tudo isso vai criando uma atmosfera pesada. E é aí que entra o papel da liderança. Jogadores mais experientes como de Arrascaeta, Gerson, Davi Luiz precisam puxar a responsabilidade, blindar os mais jovens e sustentar o ambiente interno. Não dá para deixar que uma eliminação, por mais dolorosa que seja, contamine o resto da temporada. Porque ainda tem muita coisa em jogo. Tem Brasileirão, tem Libertadores, tem torcida querendo gritar campeão de novo. Se o Flamengo quiser transformar esse momento em combustível, vai precisar agir com inteligência. A diretoria precisa ser clara nas decisões, o treinador precisa corrigir seus erros, o elenco tem que mostrar entrega. Não dá mais para vacilar. A temporada entrou numa fase crítica. Cada jogo agora vale muito. Cada ponto, cada decisão, cada gesto. O Flamengo, que quiser conquistar títulos, precisa se impor. Precisa mostrar que aprendeu com os erros. Porque o futebol não espera. E quando se joga num clube como o Flamengo, qualquer deslize vira manchete. A eliminação pode até ter abalado, mas não destruiu. Ainda há tempo para reverter o clima, reconquistar a torcida e fazer história. Só que esse tempo não é infinito. Ele está correndo. E os próximos capítulos vão mostrar se o Flamengo vai conseguir transformar decepção em motivação. Porque o torcedor já deixou claro: ele quer raça, quer entrega e quer resultado. E o momento de dar resposta é agora. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Após a derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro nos pênaltis pela Copa do Brasil, as tensões no clube parecem estar longe de se dissipar. Felipe Luiz, ex-jogador e atual treinador do Flamengo, teria perdido a paciência de forma visível e começou a apontar culpados pela eliminação precoce da equipe na competição. O clima de insatisfação entre a comissão técnica e jogadores teria aumentado nos bastidores, refletindo um momento delicado para o clube carioca. Fontes próximas ao elenco indicam que Felipe Luiz estaria frustrado não apenas com o desempenho durante a partida, mas também com a falta de comprometimento de alguns atletas em momentos decisivos.
Entre as críticas, especula-se que o treinador teria questionado a postura de jogadores-chave, apontando falhas táticas individuais que, segundo ele, custaram caro na disputa. Além disso, circulam rumores de que a pressão interna para mudanças no elenco já começou, com Felipe Luís sugerindo possíveis substituições ou reforços para a próxima temporada. O ambiente no Flamengo, que já vinha sendo conturbado, pode estar prestes a entrar numa nova fase de turbulência. A torcida, ávida por respostas e resultados, também tem cobrado posicionamentos mais firmes, aumentando a expectativa sobre as decisões que serão tomadas nos próximos dias pela diretoria. Enquanto isso, os bastidores fervem com especulações sobre o futuro do treinador e dos jogadores apontados como responsáveis pela derrota dolorosa. A derrota nos pênaltis, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, tem gerado um verdadeiro terremoto nos corredores do clube, e Felipe Luís, conhecido por sua postura combativa, parece não estar disposto a aceitar a situação passivamente. Nos bastidores, comenta-se que o treinador teria feito duras cobranças públicas e privadas, elevando o clima de tensão no vestiário. Alguns rumores sugerem que Felipe Luís teria se reunido com líderes do elenco para discutir o desempenho coletivo, manifestando sua insatisfação com a falta de foco e entrega em momentos decisivos da partida contra o Atlético Mineiro. Além disso, especula-se que o comandante flamenguista esteja usando a derrota como um ponto de inflexão para redefinir estratégias, buscando mudanças profundas no time titular e no esquema tático. Não são poucas as vozes dentro do clube que apontam para um possível racha entre comissão técnica e jogadores, especialmente aqueles que teriam falhado nos pênaltis ou na condução do jogo durante os 90 minutos. Fontes indicam que Felipe Luís também teria cobrado mais comprometimento nas atividades diárias, criticando a preparação física e mental do elenco. A torcida, que já vinha demonstrando impaciência, pode estar prestes a ver um Flamengo diferente, caso as mudanças sugeridas pelo treinador sejam implementadas. A expectativa agora é saber quais nomes serão os primeiros a sentir o impacto dessas cobranças internas. Enquanto a derrota amarga ainda ecoa no Flamengo, os rumores sobre o descontentamento de Felipe Luís ganham cada vez mais força e começam a desenhar um cenário de crise dentro do clube. Conversas reservadas indicam que o treinador, conhecido por sua franqueza, teria apontado diretamente para alguns jogadores como principais responsáveis pelo fracasso na Copa do Brasil, levantando a possibilidade de afastamentos ou mudanças no elenco. Segundo fontes ligadas à comissão técnica, Felipe Luís estaria especialmente irritado com a falta de atitude demonstrada por certos atletas em momentos cruciais do jogo, como nas cobranças de pênaltis e na construção das jogadas ofensivas durante o tempo regulamentar. Essa postura, segundo o treinador, teria minado a confiança do grupo e comprometido o desempenho coletivo. Além disso, comenta-se que o técnico estaria pressionando a diretoria por reforços de peso para a próxima janela de transferências, visando recompor o time com nomes que tragam maior comprometimento e capacidade decisiva. A tensão interna teria aumentado a ponto de questionar até a continuidade do próprio Felipe Luís no comando da equipe, com rumores sobre um possível desgaste irreversível entre ele e parte do elenco. A torcida, atenta a esses sinais, tem manifestado sua preocupação nas redes sociais, dividida entre apoiar o treinador ou exigir mudanças imediatas no elenco. Assim, o Flamengo vive um momento delicado, com muitas incertezas rondando o futuro do clube. No panorama atual, a derrota do Flamengo diante do Atlético Mineiro e a reação explosiva de Felipe Luís revelam que o ambiente no clube está longe de ser tranquilo, alimentando especulações sobre uma possível reestruturação profunda. Fontes internas afirmam que o treinador teria demonstrado não só frustração, mas também uma determinação inédita em exigir responsabilidade e compromisso de todos os setores do time, deixando claro que não tolerará mais falhas graves. Há rumores de que Felipe Luís teria adotado uma postura quase de ultimato, exigindo mudanças imediatas, tanto em termos táticos quanto comportamentais, e deixando claro que jogadores que não se adaptarem ao novo padrão podem estar com os dias contados no Flamengo. Paralelamente, a diretoria estaria monitorando de perto o desenrolar dessa situação, temendo que o desgaste interno possa comprometer o restante da temporada e afetar a relação com a torcida. Nos bastidores, especula-se que reuniões decisivas já estariam sendo agendadas para avaliar o futuro do treinador e do elenco, com uma análise minuciosa sobre quem deve permanecer ou sair.
O clima é de incerteza e expectativa, especialmente porque o Flamengo ainda enfrenta outros desafios importantes na temporada e não pode se dar ao luxo de perder fôlego. Assim, a possibilidade de um Flamengo completamente reformulado começa a ganhar força, alimentando debates acalorados entre especialistas, imprensa e torcedores sobre os rumos do clube. Por fim, o episódio da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e a reação dura de Felipe Luís continuam sendo um dos principais temas de discussão no futebol nacional, com muitos analistas e torcedores especulando sobre as consequências desse momento. A intensidade das cobranças feitas pelo treinador indicaria uma busca por mudança radical, com o intuito de evitar novas decepções e tentar resgatar a força do time na temporada. Embora ainda não haja uma decisão oficial, o clima interno sugere que o Flamengo poderá passar por ajustes significativos, seja na formação do elenco, na metodologia de trabalho ou até mesmo na gestão do próprio Felipe Luís. Rumores apontam que o treinador estaria disposto a assumir riscos e a promover uma reformulação que pode incluir jovens talentos, novas contratações e até uma mudança na filosofia de jogo. A pressão da torcida, que já cobra um posicionamento claro da diretoria, só reforça essa tendência de transformação. Enquanto isso, o Flamengo se prepara para as próximas partidas, sabendo que o que estava em jogo vai muito além de uma simples partida, sendo um teste para a capacidade de reação e resiliência do clube diante de uma crise que ainda promete mexer com o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses. A expectativa permanece alta para os desdobramentos desse momento delicado. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!